Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E nós vamos agora para a nossa 17ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. No volume 3 nós estamos, que trata aí do conhecimento de mundo. E a gente vai falar agora sobre as orientações gerais para o professor. Vamos lá. Os conteúdos da aprendizagem em artes poderiam ser organizados de modo a permitir que, por um lado, a criança utilize aquilo que já conhece e tem familiaridade, né? E, por outro lado, que possa estabelecer novas relações, alargando o seu saber sobre os assuntos abordados. Então, aí, quando você vai trabalhar com artes na escola, esses conteúdos eles podem ser organizados de modo a permitir o quê? Que a criança tanto utilize aquilo que ela já conhece, aquilo que ela tem familiaridade, como novos conhecimentos, novas experiências que a criança vai adquirir aí no decorrer da sua dos novos conteúdos que ela for tendo acesso, tá bom? Convém ainda lembrar que a necessidade e o interesse também são criados e suscitados na própria situação da aprendizagem. Então, mesmo assim que o professor não faça de uma forma intencional, novos aprendizados ali vão surgindo, né? Novas coisas vão surgindo e a criança vai se apropriando de coisas novas, ainda que de forma não intencional também. Tendo clareza do seu projeto de trabalho, o professor poderá imprimir maior qualidade à sua ação educativa ao garantir que, por exemplo, a criança ela possa compreender e conhecer a diversidade da produção artística à medida que se estabelece contato com imagens das artes nos diversos meios, como livros de arte, revistas, exposições. Então, assim, quando o professor tem clareza do trabalho que ele está fazendo, ele vai aí garantir uma maior qualidade, né, da ação educativa, garantindo que a criança ela compreenda e conheça, né, a diversidade de formas de produção artística, como revistas, livros, filmes, né? Também que a criança garantir aí, né, que exista a possibilidade do uso de diferentes materiais pelas crianças, fazendo com que com que esses materiais sejam percebidos em sua diversidade, manipulados e transformados. Ou seja, garantir que a criança tenha ali contato com diversos tipos de materiais a ser trabalhados, arte com esses materiais, tá? Também os pontos de vista de cada criança garantir aí que sejam respeitados, estimulando o desenvolvimento das leituras singulares e produções individuais. Ou seja, também fazer rodas de conversa, de reflexão, de modo as crianças perceberem que cada criança tem um modo de pensar, tem um modo de agir, tem um modo de agir sobre a arte, e que isso seja respeitado, e não que simplesmente a gente vá lá e padronize uma situação assim, a sala inteira tem que fazer uma mesma obra, tem que ter a mesma forma de pensar, a mesma linha de pensamento. Tem muitos grupos aí que se dizem livres, né? Mas que na verdade, pessoal, todo mundo é preso. Quando você pertence a um grupo ali, tem um conjunto de regras, todo mundo ali tem que pensar igual e caminhar na mesma linha. Quando uma pessoa caminha diferente, diz assim, essa pessoa destoa, né, do restante do grupo. Então, ou seja, onde é que está a liberdade? A partir do momento que você tem que concordar com tudo que as pessoas falam, né? Então a criança tem que ser reconhecida na sua singularidade também. Também garantir aí as trocas de experiência entre as crianças. As trocas de experiências, elas acontecem nos momentos de conversa e reflexão sobre os trabalhos, elaborações conjuntas e atividades em grupos. Gente, muitas vezes as crianças elas estão conversando durante a atividade e o professor repreende, porque ele diz assim, agora é hora de lição, não é hora de conversar, mas muitas vezes as crianças estão conversando sobre as próprias atividades que está sendo realizada, e isso é muito positivo. Então o professor muitas vezes ele poda essas conversas achando que a criança está dispersando da lição, quando na verdade aquela conversa ela vai gerar uma qualidade muito maior no trabalho da criança. Então precisa garantir também essa troca de experiência. Garantir também o prazer lúdico, né? Garantir que o prazer lúdico ele seja o gerador do processo de produção. Gente, os dois eixos estruturantes da educação infantil, gente, é a interação social e as brincadeiras. Então o lúdico, gente, ele está presente o tempo inteiro na educação infantil. Então precisa garantir esse prazer lúdico, né? Que ele seja gerador do processo de produção. Garantir também que a arte seja compreendida como linguagem que constrói objetos plenos de sentido. Então, assim, garantir aí que a criança tenha esse acesso à arte, porque a partir desse acesso à arte, a criança aí, ela vai adquirindo objetos aí de sentido, ela vai garantindo uma linguagem também através disso.
E garantir, por último aqui, pessoal, a valorização da ação artística e o respeito pela diversidade dessa produção. Né? Garantir que sejam elementos aí que é sempre presentes. Então, tanto a valorização da ação artística da criança, ou seja, a criança está fazendo um rabisco, eles têm que dizer, olha que legal, que bonito, tá bacana, você está conseguindo. E não simplesmente dizer, olha, ele ainda não alcançou, mandei fazer um quadrado e ele fez um rabisco. Gente, você não pode ficar determinando o que a criança vai fazer, ela está em processo de construção. Aquele rabisco para ela tem um significado e tem que haver essa valorização. E também o respeito pela diversidade. Dessa produção, por exemplo, tem criança ali que vai ter um domínio maior, já vai conseguir fazer um desenho mais formado, e você não pode fazer comparações, tá? Tem que valorizar o desenho de cada um de uma forma singular. Vamos falar aqui agora, pessoal, da organização do tempo. Honestamente, vou contar um segredo para vocês, não vejo a hora que acabe esse referencial curricular, porque eu já estou aqui, foram 23 aulas do primeiro referencial, do primeiro volume, mais 16 do segundo, já estou na 17ª do terceiro, e esse terceiro referencial é bastante chatinho, bastante técnico, então não vejo a hora aí de acabar com ele. A organização do tempo, nós vamos falar sobre organização do tempo, né? A organização do tempo em artes visuais, ela deve respeitar as possibilidades das crianças relativas ao ritmo e interesse pelo trabalho, ao tempo de concentração, bem como o prazer na realização das atividades. Então, gente, nós temos uma sequência de coisas que precisam ser consideradas no trabalho em relação à organização do tempo. Então, assim, às vezes você prepara ali um tempo de artes visuais, de atividades de artes visuais, mas é um tempo muito longo, as crianças elas não têm tanto prazer em realizar aquilo, o nível de concentração delas é baixo, o nível de interesse pelo trabalho também é pouco, então você está destacando um tempo muito grande para uma atividade que não está sendo significativa para elas, ou está sendo pouco significativa. Então você precisa organizar melhor esse tempo. Às vezes é uma atividade que causa muito prazer, eles gostam de se dedicar mais, o professor vai lá e dá 15 minutos de atividade. A criança não consegue concluir uma obra, mal consegue começar, às vezes dá 30 minutos. Os 30 minutos não são suficientes. Tem que organizar esse tempo de modo que a criança ela passe mais tempo realizando aquela atividade. É uma atividade prazerosa, uma atividade que dá concentração, que deixa ela concentrada, que mantém o interesse dela. Então você tem que aumentar esse tempo. Então tem que organizar o tempo de modo ali, visando, né, o interesse, a concentração da criança e o prazer também que ela está realizando aquilo, para mais ou para menos, como se fosse uma ampulheta, né? Não colocar um tempo, estipular um tempo engessado ali e falar, ó, esse tempo que você tem para essa atividade, pronto, acabou, gostando ou não, tá? Senão acaba perdendo sentido aí. É aconselhável que o professor esteja atento para redimensionar as atividades propostas, sejam em relação a tempo ou a própria vontade. Gente, acabei de falar isso aqui, ou a própria atividade. Acabei de falar isso aqui. Cada criança, pelo seu ritmo, demonstra a necessidade de prolongar o tempo do trabalho ou reduzi-lo quando for o caso. No que diz respeito à organização de tempo, pode-se apontar 3 possibilidades de organização: as atividades permanentes, as sequências de atividades e os projetos, tá? Então aí são 3 formas aí que você pode organizar o tempo. Lembrando, gente, que nada pode ser determinado de uma forma engessada ali, não. Tem que ser tudo de uma forma que permita. Não é articulação a palavra que eu ia usar, né? Mas uma coisa que permita, flexível. Né? Tem que ser uma coisa flexível, de modo que você possa estender o tempo ou encurtá-lo de acordo com o prazer da atividade. Gente, eu sou muito fã de Harry Potter, sempre falo, né? Sempre com camiseta, bonequinho e, né, as relíquias ali, a luminária. E assim, no 6º filme do Harry Potter, tem uma passagem que tem um professor que ele fala assim, que ele tem uma ampulheta mágica, e aquela ampulheta, a areia dela vaza de acordo... Nossa, eu estou olhando para a tela aqui, para o bonequinho, ao invés de olhar para a câmera. A areia, ela corre na ampulheta de acordo com a qualidade da conversa. Então, se a conversa está sendo proveitosa, a areia ela escorre mais devagar. Se a conversa não está sendo produtiva, a areia ela escorre mais rápido, mostrando que é a hora de parar com aquela conversa. E é muito bacana essa passagem. Então, assim, a mesma coisa a gente pode colocar aqui nessa aula, em que a organização do tempo ela tem que se dar de acordo com a fruição, o fruimento, né? Vou inventar uma palavra aqui de qualquer forma. De acordo com a qualidade da atividade, né? Se está sendo proveitosa, se está sendo significativa para as crianças, né? Prazerosa. Então a gente vai calcular, considerar tudo isso para encurtar o tempo ou para estendê-lo, também de acordo com a necessidade. Certo, gente? Então aqui a gente falou um pouquinho sobre a organização do tempo, né, das atividades, lembrando que nada pode ser assim cronometrado, né? O professor chega na casa dele, olha, hoje vai ser 15 minutos disso, 10 minutos disso. Não, gente. Tem atividade ali que vai estender um pouco mais, tem outra que vai ser um pouco menos. Então tem que ser uma coisa bem maleável aí, bem flexível.
Nós vamos falar um pouquinho aqui agora sobre as atividades permanentes, tá? A gente vai falar sobre atividades permanentes, sequência de atividades e projetos. Então vamos começar aqui com atividades permanentes. Então as atividades permanentes, pessoal, são atividades que, claro, como diz o nome, né, elas são constantes ali. Agora, não necessariamente as temáticas são permanentes, mas, por exemplo, são atividades de pintura, de recorte, de colagem, de modelagem, tá? São tidas aí como modelos de atividades permanentes. São atividades, inclusive, a gente pode colocar também, se você falar sobre, se a gente levar isso para o lado da temática, atividades que podem ser trabalhadas de forma diária, de forma semanal ou até mensal, aí, né, mas aí já parte muito pela questão do projeto. No caso aí seria diária ou semanal. O que é uma atividade permanente diária, gente? Escovar os dentes, lavar as mãos, né, antes da refeição, escovar os dentes após a refeição, né? De repente aí alguns professores gostam de fazer uma oração antes do começo da aula. Então são atividades permanentes, tá? Uma roda de conversa independente do tema. São modelos de atividades permanentes, tá? E são, claro, né, atividades aí que você vai trabalhar. No caso aqui são as atividades diárias. Atividade semanal, por exemplo, você vai trabalhar, essa semana eu vou trabalhar com alimentos, vou falar sobre alimentos que falam sobre frutas. Alimentos, vamos falar sobre frutas. Na semana seguinte vou falar sobre verduras, no outro vou falar sobre proteínas, no outro vou falar sobre carboidratos. E você vai trabalhar ali, né, cada espécie de alimento, cada característica. Gente, desculpa. Cada sequência de alimentos, né, com seus nutrientes ali, cada espécie de acordo com cada semana. Tá? Então são atividades permanentes, ou seja, você está trabalhando alimentos ali de uma forma permanente, mas cada alimento de uma forma semanal ali, de acordo, né, com a sua variedade. E também pode ser atividades, por exemplo, olha, toda sexta é dia do brinquedo na escola. Embora eu, particularmente, dou brincadeira todo dia, mas assim, toda sexta-feira é dia do brinquedo. É uma atividade permanente de forma semanal, quer dizer, uma vez por semana a gente realiza, tá bom? Aí a gente vem aqui para a sequência de atividades. Eu não estou lendo, pessoal, porque muitas vezes a gente lê 5, 6 parágrafos que fica um mais repetitivo que o outro, um repetindo aquilo que o de cima já falou, né? A gente perde muito tempo. Então eu estou explicando direto que a gente faz de uma forma mais sucinta, tá bom? Gente, na verdade eu dei uma comida de bola, peço perdão para vocês, eu já até dei uma aula falando disso aqui, e agora eu meio que dei uma comida de bola que fui falar meio rápido. Mil perdões. Vamos lá, atividades permanentes, pessoal, são aquilo que eu falei, né? Atividades, por exemplo, atividades permanentes diárias. Lavar as mãos antes do alimento, da comida, escovar os dentes após, coisas que a gente faz diariamente, né? Aquela roda de conversa, uma oração, certo? Agora, eu falei aqui sobre, por exemplo, essa questão dos alimentos, né? Mas aí ele não entra como atividade permanente. Peço 1000 perdões, gente. Eu acabei lendo os dois aqui e acabei misturando. 1000 perdões. Essa questão dos alimentos entra nas atividades sequenciais, nas sequências de atividade. 1000 perdões, tá bom? Então, atividade permanente é aquela que a gente faz todo dia, né? Olha, hoje é dia do brinquedo. É uma atividade permanente semanal, porque a gente faz uma vez por semana. Atividade permanente diária, aquela que a gente realiza todo dia, tá? E a sequência de atividade entra isso que eu falei, as temáticas, tá? Vamos trabalhar alimento esse mês, então nessa semana vamos trabalhar fruta, na outra vamos trabalhar verdura, tá? Aí são as sequências de atividade, porque você está trabalhando uma sequência de frutas na semana seguinte uma sequência de verduras, mas nós estamos trabalhando aí também uma sequência de alimentos, o tema alimentos, alimentação. Então nós estamos trabalhando uma sequência, tá, de atividades, ou seja, uma atividade que liga a outra. Estamos trabalhando alimentos, então vamos trabalhar frutas. Quando a gente acabar aquelas frutas ali, a gente vai partir para quê? Para verdura. A gente continua no alimento, ou seja, uma sequência, tá? Pode até trabalhar o contrário. Primeiro a verdura, né, que tem a ver com alimentação de comida, depois a gente vai para as frutas, que pode contar como sobremesa. Então é uma sequência, uma coisa vai puxando a outra, tá? Também, por exemplo, questão do corpo humano. Vamos trabalhar o corpo humano? Vamos. Então nós vamos trabalhar por membros, né? Primeiro a gente vai trabalhar a cabeça, depois vamos trabalhar o tronco, depois vamos trabalhar os membros diversos. Então, assim, a gente vai trabalhando uma sequência. Então a gente está trabalhando o tema corpo humano, mas não o corpo humano inteiro. A gente vai trabalhando por partes. O que tem na cabeça? Tem os olhos, tem a boca, o nariz, os ouvidos, né? O cabelo. E o que tem no corpo, né? Aí nós temos os mamilos, temos o umbigo, temos, né, o pipizinho para os meninos, para as meninas ali, temos ali, pode colocar o teu nome aí, né? Não vou
criar nenhum nome agora, mas aí tá bom, que legal. E atrás nós temos as costas, temos o bumbum, aí vamos trabalhar com os membros. O que tem nos braços, né? Nós temos o braço, o antebraço, temos o cotovelo, temos as mãos, temos os dedos e por aí afora. Então você vai trabalhando sequências, tá? Então, desculpa a gente comer bola com essa questão dos alimentos, não é atividade permanente, é atividade sequencial. E aí vamos falar agora um pouquinho sobre projetos. O tema de projetos, gente, eu vou dar uma lida porque está tão bem explicadinho aqui que às vezes elimina até a necessidade de eu estar explicando. Vamos lá. Projetos são formas de trabalho que envolvem diferentes conteúdos e que se organizam em torno de um produto final, cuja escolha e elaboração são compartilhadas pelas crianças. Então, assim, quando nós vamos trabalhar com projetos, nós temos que criar um tema, mas que tema? Qualquer tema? Não. Um tema que tem a ver com a realidade da criança, com a realidade local lá fora. Um problema, por exemplo... a escola fica em frente a uma avenida, tem muita movimentação, a gente podia colocar um farol com uma faixa na frente da escola. Então a gente vai montar um projeto, como que a gente pode fazer? A gente tem que pegar um ofício, levar na prefeitura, procurar um vereador, né, e requerer. Então a gente vai montar esse projeto. Como que a gente acha que pode ser, né? Esse farol, esse semáforo, ou uma lombada, alguma coisa. Então a gente vai montar um mini projeto ali. E aí, não necessariamente... o projeto ele termina com a realização do produto final. Por exemplo, às vezes você não consegue implantar um semáforo ali por questões de logística, mas, por exemplo, é colocada uma faixa e colocado ali uma viatura temporária orientando, né, os carros ali a reduzirem, porque é uma área escolar e quando vê pessoas para atravessar tem que parar, né? Parou, a pessoa atravessou, o carro segue, sem a necessidade de um semáforo. Então, muitas vezes, o produto final daquele projeto acaba nem sendo alcançado, mas ele acaba gerando novas aprendizagens, novos projetos e até outro tipo de solução. Também você vai trabalhar, vamos trabalhar um projeto horta, um projeto meio ambiente, um projeto de despoluição da água. Primeiramente, o projeto tem que ter um tema que possa ser realizado, que tenha possibilidade de ser resolvido. Por exemplo, vamos criar um projeto aqui, desemprego zero aqui no bairro. Gente, você consegue empregar todo mundo que está desempregado no bairro? Não. Então, pelo amor de Deus, não vamos criar projeto utópico. Projetos ali que tenha a possibilidade de ter um resultado positivo no final, para que a criança também não fique frustrada e perceba que o projeto é uma coisa que vale a pena ser montado. Tá? Não pode montar uma coisa fantástica. Certo? Alguns exemplos de projeto de arte também são, por exemplo, um cenário para a criança brincar, uma maquete, ornamentar, por exemplo, um bolo de aniversário, uma mesa para festa, elaborar um painel, uma exposição, uma ilustração de um livro, né? São aí alguns exemplos de projetos de artes. Os projetos em artes, eles são permeados de negociação e de pesquisas entre professores e crianças. Gente, eu falei um pouquinho sobre projeto, mas na verdade, como a gente está falando de projetos de artes, né, então aí o texto aqui voltou para o projeto de artes, tá, que são exposições, são trabalhos mais voltados para as artes. Tá? O que nada impede, por exemplo, eu sei que eu vou falar um negócio aqui meio difícil, mas não é utópico, pode acontecer. Montar um projeto, por exemplo, de decorar o bairro. Você pegar muros pichados, vai lá, consegue uma autorização por escrito do dono do terreno, da casa, né, e falar, olha, a gente poderia pintar o seu muro, as crianças gostariam de fazer um trabalho aqui de artes e tal. Pode ser feito também, tá? Pode ser um projeto de arte aí que pode ser feito para a comunidade. Se de um lado o professor planeja as etapas e pode antecipar o produto final, por sua vez, as crianças interferem no planejamento, alterando o processo a partir das soluções que encontram das suas produções. Então, assim, o professor pode até dar o tapa inicial e ter uma intenção final, mas as crianças que vão planejar, vão botar para executar, e muitas vezes aí o projeto ele vai sendo mudado, né, do decorrer do seu andamento. Os projetos eles podem ter como ponto de partida um tema, um problema sugerido pelo grupo ou decorrente da vida da comunidade, que foi o que eu falei inicialmente. Tá? Ai, que bom, gente, não fugi do tema, hein? Senão eu ia comer bola 2 vezes aqui na mesma aula. Então, assim, sobre a vida da comunidade, uma notícia de televisão, de jornal, um interesse particular das crianças, tá? Uma das condições para a sua escolha é que ele mobilize o interesse do grupo como um todo, ou seja, tem que ser um projeto que desperte, né, o interesse das crianças também. Não pode ser uma coisa ali que a criança não tem interesse de fazer, senão o projeto não anda. As crianças, em primeiro lugar, mas também os professores, devem sentir-se atraídos pela questão. Então todo mundo tem que estar envolvido. Se tem alguém ali que não está contente com o projeto não vai andar.
É aconselhável que o professor observe atentamente e avalie continuamente o processo, tendo em vista a reestruturação do trabalho a cada etapa do projeto. Então, assim, sempre manter o projeto no foco. Quando vê que está fugindo muito ali, né, uma coisa que vai fugir muito da temática, claro, o projeto ele vai dar novas gamas de conhecimento também, ramificações, mas não pode deixar fugir muito do tema oficial. Então o professor vai estar sempre ali permeando, né, fazendo uma guia dos dois lados, de modo a manter o projeto funcionando e também a cada etapa do projeto ver as transformações necessárias, as mudanças necessárias para que ele aconteça também. Vamos falar aqui sobre organização do espaço. A organização da sala, a quantidade e qualidade dos materiais presentes à sua disposição no espaço são determinantes para o fazer artístico. Então uma boa organização na sala, dos materiais, também os materiais bem adequados ali, e a sua disposição ali no espaço para que as crianças consigam trabalhar de uma forma organizada e ter facilidade em acessar, né, elas são determinantes aí para o fazer artístico. É aconselhável que os locais de trabalho, de uma maneira geral, acomodem confortavelmente as crianças, dando o máximo de autonomia para o acesso e uso de materiais. Então os locais de trabalho precisam acomodar as crianças de uma forma que elas não fiquem isoladas dos materiais, que elas não tenham dificuldade para acessá-los. Espaços apertados inibem a expressão artística, enquanto os espaços suficientemente amplos, eles favorecem a liberdade de expressão. Então assim, gente, você coloca as crianças muito apertadas, muito juntinhas ali, a criança meio que fica desconfortável, acaba não conseguindo se concentrar, não tendo vontade nem de trabalhar. Tá? Então, inibe muito a expressão artística, principalmente porque o espaço apertado ele dá pouca margem à imaginação, à criatividade, porque a criança não tem muita coisa para explorar. Tá? Então, os espaços mais amplos eles favorecem aí a liberdade de expressão. Nesse sentido, vale lembrar que os locais devem favorecer o andar, o correr, o brincar das crianças. Tá? A gente já deu várias aulas aí sobre essa questão do correr, do brincar, tá? Então tem que ter locais ali onde a criança possa se movimentar e não ficar sempre sentada ali parado de uma forma inerte. Deve também ser concebidos organização do espaço. Devem também ser concebidos e equipados de tal forma que sejam interessantes para as crianças, ativando o desejo de produzir e o prazer de estar ali. Então, os espaços escolares, eles têm que garantir ali uma liberdade para a criança, de modo que a criança se sinta confortável para poder produzir, né, que ela tenha prazer de estar ali. Se você cria um ambiente escolar ali muito formal, muito fechado ali, a criança acaba não se sentindo à vontade, ela não vai despertar ali o interesse pelas atividades. Precisam igualmente permitir o rearranjo do mobiliário, né, de acordo com as propostas. Então, assim, mobiliário também não pode ser uma coisa fixa ali, parafusada no chão, né, tem que ser uma coisa maleável que você possa reorganizar aí de acordo com as atividades. Faz parte do processo criativo certa desordem no local de trabalho causada, por exemplo, pela variedade de materiais utilizados. Tá? Então, muitas vezes você vai colocar carteiras uma de frente para outra vez em círculo, outra vez arrumadas, outras vezes juntas. Tá? Então, meio que essa desordem aí, ela faz parte do processo criativo, tá? De acordo com as atividades que estão sendo propostas. A arrumação do espaço ao término das atividades deve envolver a participação das crianças, tá? Então muita gente aí fala assim, não, porque a criança não pode fazer as coisas, não pode trabalhar. Gente, é muito legal, a criança ela tem que ajudar na reorganização do local para ela aprender também essa questão, né, que faz parte do processo ensino-aprendizagem. Ela não pode só fazer a bagunça, ela também tem que reorganizar. Porque, por exemplo, supondo que ninguém mais fosse usar a sala de aula, no dia seguinte ela chega, está tudo bagunçado, como que ela vai trabalhar? Então ela precisa reorganizar depois para que amanhã ela possa voltar a reencontrar aqueles materiais com facilidade. O espaço ele deve possibilitar também a exposição dos trabalhos e sua permanência nesse local, pelo tempo que for desejável. Ou seja, você tem um balcão ali que durante a aula você possa deixar as crianças apreciarem os trabalhos que foram realizados também, né? Claro, respeitando aí que tem outros horários, né? Outras pessoas que vão utilizar. Mas durante aquele tempinho que você está usando a sala, você permitir que as crianças elas possam apreciar seus próprios trabalhos. Muitas vezes as atividades nas instituições elas acontecem no mesmo espaço. O professor pode, então, organizar o ambiente de forma a criar cantos específicos para cada atividade. Cantos de brinquedo, de artes visuais, de leitura, de livros. Então, assim, muitas vezes o professor vai dar uma aula um pouco mais livre para as crianças.
Então, assim, as crianças, um quer ler, o outro quer brincar de boneca, o outro quer brincar de carrinho, o outro quer brincar com blocos de montar, né? E outro quer desenhar. Então, algumas vezes o professor pode reorganizar vários espaços dentro da mesma sala, de modo ali que os grupinhos, de acordo com seus interesses, realizem as atividades que lhes dão mais prazer. Claro, isso não vai ser todo dia, mas pode sim estar criando esses momentos também de diversas atividades dentro do mesmo ambiente. No canto de artes, podem ser acomodadas caixas que abrigam os materiais. O chão pode ser coberto de jornal para evitar manchas. A secagem das produções pode ser feita pregando os trabalhos em varais ou em paredes. Tudo pode ser organizado de forma transitória, mas que possibilite a realização de uma atividade em artes visuais. Tá? Então o professor ali vai também organizar as salas, né? Normalmente eu tenho um balcão na minha sala, eu coloco ali as folhas todas em cima, eles vão colocando, né, organizadamente, as folhas ali com os nomezinhos deles para que possa secar, quando é um trabalho com colagem ou um trabalho com tintura também. É possível organizar ateliês, que são espaços específicos e próprios para a realização de diferentes atividades em artes visuais. No caso aí, né, da rede pública, é mais complicado, porque todos os espaços que tem na escola vão se tornando salas de aula, né? Na minha sala, por exemplo, na minha escola, a sala de informática virou sala de aula, a sala de vídeo virou sala de aula, a biblioteca virou sala de aula. Então, assim, complicado, né, gente? Mas pode-se aí sim ter um ateliê de arte. Os professores de arte iam vibrar, hein? Já precisa ter um ateliê próprio ali para dar aula, que bacana que ia ser. Nesses ateliês, os materiais devem ficar constantemente acessíveis às crianças, em prateleiras, estantes, caixas, de forma a permitir a livre escolha, tá? Então nada pode ser colocado assim, vou pegar lá no alto e vou colocar para você trabalhar. Não, a criança tem que escolher o que ela quer trabalhar também. É necessário também que haja lugar para a secagem dos trabalhos, sejam eles pinturas ou objetos tridimensionais. Gente, que frase jumenta essa daqui, porque uma vez que em cima já falou sobre essa questão dos varais, né, gente, para secar ou de colocar na parede, aí o cara vai e coloca de novo aqui, né, é necessário que haja lugar para secagem dos trabalhos. A gente acabou de falar disso aqui, é isso que cansa, pessoal, né, você torna até a minha aula mais chata, vocês falam, puta, esse professor é repetitivo, mas, já não tinha falado lá do varalzinho? O varalzinho a gente já entende, varal, um balcão, uma parede, né, para secar a atividade, aí os caras põem de novo aqui. Depois fala assim, o Supermal vai ficar bravo. Mas torna a aula cansativa, né, gente? Essa repetição deles. A presença de torneiras e pias é fundamental para a lavagem dos pincéis, brochas e outros tipos de materiais, assim como as mãos, os rostos, né? Então é necessário aí ter torneiras e pias para a limpeza também. Eu, por exemplo, tenho que sair da minha sala, eu não deixo as crianças irem, porque minhas crianças, principalmente no começo do ano, elas são muito pequenas. Não vira bagunça, eles se sujam todo. Então eu vou lá, recolho os pincéis e... a minha sala normalmente fica do lado da sala dos professores, vou até a sala dos professores para lavar os pincéis lá no banheiro. Então era legal que tivesse uma pia. Tem escolas que eu já fui fazer hora extra, por exemplo, já trabalhei, que tem pia dentro da sala de aula. Cara, aquilo é demais, velho. Porque ajuda muito, né? As crianças não fazem bagunça, eles acostumam com aquilo logo cedo. E aquela pia ali é fantástica, até para eles beber água, tem um bebedouro ali. E a questão da lavagem das mãos de materiais dentro da sala, gente, muito legal. A primeira escola que eu trabalhei na prefeitura tinha banheiro dentro da sala de aula, gente. Era muito bacana, porque evitava aquela saída, assim, era muito legal. Oxalá aí que todas as escolas tivessem isso, né? Infelizmente, infelizmente não acontece isso. Quanto ao armazenamento das produções realizadas, pastas e arquivos também podem fazer parte desses locais, que devem inclusive abrigar exposições permanentes das produções, tá? Então tá falando sobre armazenamento aqui das atividades também. Certo? E aí nós falamos sobre a organização do espaço e a gente vai falar sobre os recursos materiais, mas isso só na próxima aula, que já deu aqui o tempinho. Não esqueçam de curtir, de se inscrever, de dar aquela curtida. Bons estudos, até a próxima aula.